Olá, meu nome é Ana Haddad, eu sou diretora de texto, professora de canto e de teatro, sou professora do Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado há mais ou menos 7 anos dentro da Escola de Teatro e tenho um espaço em que desenvolvo a minha pesquisa prática que se chama Casa da Voz e fica em Belo Horizonte. Agradeço imensamente o convite da professora Tereza Virgínia e professora Ana Palma e do meu amigo e parceiro Assis Benevenuto. Estou muito feliz de estar aqui, acho muito importante essa troca dessas duas áreas que são tão afins e acredito e espero que o que eu vou compartilhar com você seja proveitoso para as futuras discussões do evento. Eu fiz um roteiro, então algumas vezes eu vou estar olhando aqui na minha cola para conversar com vocês. Acho importante eu dizer para vocês que eu trabalho como diretora de texto há mais ou menos 15 anos em espetáculos de Belo Horizonte. Isso não é muito diante da imensa pesquisa que tem ainda nessa área para acontecer. E as minhas maiores referências, que são os meus orientadores, meus professores, são o Dr. Hernani de Castro Maleta, do curso de Artes Cênicas da UFMG, e a artista e pedagoga Francesca Della Monica, italiana, e que desenvolveu uma metodologia de trabalho vocal que demos o nome de Arqueologia da Voz e que baseia a condução da minha pesquisa prática e das minhas aulas propriamente ditas. Muitas das coisas que eu vou dizer são experiências mesmo, práticas, que ainda não foram formalizadas dentro de um contexto acadêmico, então algumas delas ainda precisam de ser aprofundadas e investigadas de forma mais esmiuçada e registradas, né, a título de pesquisa, mas então a minha fala ela vai ser um pouco mais informal do que eu imagino que esse evento espera, né, ou prevê. Quando eu penso em tradução de texto dramatúrgico, eu penso, o que mais importa para mim é como se fará essa transposição de materialidades, né? Essa materialidade escrita, registrada definitivamente num papel, publicada ali, registrada, e a materialidade corporal, mais propriamente dita, a sonoridade da voz, e como essas duas coisas elas podem se completar, né? Apesar, elas nunca vão poder ser traduzidas literalmente no corpo do ator, porque cada corpo é único, cada ator carrega uma bagagem de experiência extremamente diferente uma da outra e com certeza cada pessoa vai ler o texto a partir de um viés, de uma perspectiva e imprimir na sua voz essas mesmas diferentes abordagens, né? Então, acho interessante a gente pensar isso, a gente pensar que, apesar de ali no papel as palavras estarem registradas de uma forma mais fechada, a voz do ator, ela será a cada dia atravessada pelo tempo do ali agora, do aqui agora, né? Pelo espaço cênico, pelos espectadores que estarão ali no dia. É claro que essas diferenças são diferenças muito sutis, mas elas existem. Tem algo ali do imponderável que a gente não consegue medir e nem quantificar ou qualificar, porque é do estar vivo em si, né? Do processo de estar vivo e da dinâmica que é estar vivo, diferente do registro que existe no papel quando um texto é traduzido. Como forma de tentar organizar o meu trabalho, eu tentei dividi-lo em duas partes, o saber ler e o saber dizer.
O saber ler, ele vai falar da leitura para além da decifração daquele código da língua, né? Para além da grafia. Ler, no caso, é tentar apurar todas ou a maior, não todas, mas a maior parte de significados que aquele texto pode estar nos revelando, nos sentidos das alegorias que ele traz, no sentido da função que aquela figura que vai dizer aquele texto e que a gente pode aqui chamar de personagem, apesar de que no teatro contemporâneo essa ideia de personagem ela não existe com um limite muito claro, já que cada vez mais tem sido pesquisado essas diferenças não, mas tem sido diminuídas as fronteiras entre ficção e não ficção, mas essa palavra que está escrita, ao ser lida, ela vai nos guiar para entender quem é essa figura, em que contexto essa figura está inserida dentro da trama. E não só isso, cada palavra que está ali dita, ou cada frase, ou cada fala, ela também precisa de ser contextualizada para que o ator compreenda qual engrenagem ela corresponde, engrenagem de todo o espetáculo, como aquela fala vai desencadear todas as outras ações que vierem depois e conduzindo assim a montagem, né? Fazendo com que a montagem se desenvolva, o espetáculo se desenvolva. Então, saber ler diz respeito a muitas coisas, diz respeito à compreensão do texto para além, né, das palavras que estão ali nele. E saber dizer seria, então, ajudar o ator a encontrar os recursos corporais que ele tem para revelar, através da sonoridade da sua voz, aquilo que ele compreendeu na leitura. Fazer com que a voz seja, de fato, o meio de expressão daquilo que foi compreendido intelectualmente, digamos assim, né? Então, nesse sentido, o diretor de texto chega, e aí eu já trabalhei de diversas formas, cada processo é único, já cheguei no final do tempo de ensaio, já cheguei antes de começar os ensaios práticos, já trabalhei durante o processo todo, em doses homeopáticas, já fiz intensivos de trabalho, já trabalhei separada do diretor, então são muitas formas que um diretor de texto pode entrar e atuar. Algumas delas dão mais certo ou não, mas depende também das pessoas que estão ali envolvidas para esse trabalho. Mas a função do diretor de texto, que não tem na maioria dos espetáculos, na maioria de equipes, isso é uma coisa que está sendo vista mais recentemente com a importância que deve ter, é esse de ajudar o ator a fazer essa leitura das camadas que esse texto nos traz, mas isso poderia ser feito também pelo diretor, né, geral, e deve ser feito, né, um diálogo entre toda a equipe, mas principalmente de ajudar o ator a encontrar os recursos vocais que ele tem para falar esse texto, dizer esse texto da forma que ele deve ser dito para ser compreendido. Isso é um assunto muito vasto, todos esses dois assuntos, né, do saber ler, saber dizer, e é importante dizer que eles não têm uma graduação de importância entre eles, e nem são feitos de forma separadas. Essas duas vertentes de trabalho, elas acontecem num constante diálogo, cruzamento, é bastante simultâneo dentro do trabalho. A divisão ela é só para explicar mesmo, né?
como a gente pode trabalhar. Esse diretor de texto, então, ele vai fazer o papel de um primeiro espectador, né? Ele vai ter essa escuta talvez um pouco mais apurada para ouvir se esse texto de fato está dizendo o que ele deve ser dito. Isso tem nesse trabalho de escuta tem também o trabalho de condução. Então, o diretor de texto ele acaba sendo um coautor com o ator desse texto, né? Desse dizer. E isso está em vários aspectos, assim, de uma forma muito superficial, mas não menos importante. É mais fácil de eu colocar aqui e compartilhar com vocês. Eu trabalhei num espetáculo que foi dirigido por uma diretora do País de Gales. O nome dela é Catherine Pascal, aqui em Belo Horizonte, em 2016, durante o Fórum Shakespeare. Ela foi convidada por essa produtora a montar o Mercador de Veneza, aqui em Belo Horizonte. E nessa ocasião nós tínhamos uma tradução como base, mas ela optou por não seguir à risca essa tradução e traduzir, conferir essa tradução na cena, junto com os atores. Nós tínhamos um tradutor oficial que trabalhava na equipe durante todo o processo. Foi um trabalho interessante que a princípio parece óbvio e bobo, mas que não é, na prática não é, e faz muita diferença, que foi partir do princípio que nas nossas línguas nós temos a pontuação em comum. Então, quando a gente, por exemplo, falando rapidamente desse caso, a gente lia as falas do Graciano, eram falas que eram cheias de vírgula. Então, essas vírgulas, elas davam a sensação de que esse personagem ele nunca terminava de falar. Era um personagem extremamente prolixo, falador, muitas vezes confuso e muitas vezes inseguro, que precisava de manter a sua fala o tempo inteiro como protagonista ali para se afirmar e para de alguma forma ser bem visto pelos outros personagens. Da mesma forma, tinha um outro personagem que tinha frases curtas e com pontos finais, como se ele tivesse fechado qualquer argumentação. A ideia dele era uma ideia que não permitia nenhum tipo de diálogo e troca. Então, é claro que o trabalho de direção de texto, ele definitivamente não se resume a compreender a pontuação que está escrita, né, ali registrada no texto. Ele é muito mais amplo que isso. Ele vai te falar também de todos os atravessamentos de poéticas dos outros artistas dessa equipe que estão ali, né? Então, quando a gente pensa o diretor artístico, o diretor de movimento, a iluminação, o encenador, é uma complexidade muito grande de criação, de desejos, e a voz do ator, a ação em si, ela vai ser conduzida e atravessada pela fricção de todas essas outras áreas, né? Então, o diretor de texto, ele é como se fosse essa lupa, ele fosse o responsável por conduzir o ator e por cuidar desse texto que é dito, né? Então, quando eu digo que não se resume a identificar a pontuação do texto, é isso, assim, porque vai desde dessas coisas muito primárias da leitura, né, das inflexões que o texto tem, mas também de compreender as possibilidades todas que são que o texto é influenciado por elas, né? De todos esses artistas, uma voz que soa numa luz de penumbra, ela tem uma potência e um protagonismo muito diferente
de um texto que é dito às claras, né? As luzes claras e as claras, e é um texto de revelação, não é um texto, digamos, que poderia ser um texto que é subversivo ou que é um texto mais obscuro, digamos assim, né? Assim, eu tô dando um exemplo que tá vindo aqui agora na minha cabeça, mas para dizer que todas essas linguagens, elas vão atravessar a forma de dizer esse texto, né? Então, é muito complexo, mas é muito rico e é muito é, estimulante, é muito motivador trabalhar, porque é isso, a coletividade do teatro, ela nos ensina o tempo inteiro o diálogo, a nos rever, a criar juntos, né? O teatro é uma arte muito do fazer junto mesmo. E isso é muito, para mim, claro, é muito empolgante, né? A Francesca Della Mônica, ela vai dizer, ela traz sempre nas falas dela um pensamento do Ersa Pound sobre os modos da retórica, né, na linguagem, em que ele vai falar da melopeia, da fanopeia e da logopeia, que seria a musicalidade do texto, as imagens que o texto traz, a lógica do texto, dançando dentro da fala, né, do vozear, e em que cada momento uma dessas coisas vão ser protagonistas nessa coreografia. É, e, e, e pesquisar essas imagens do texto, pesquisar essa musicalidade, né? Que seria esse saber dizer, para além da lógica do texto, é um trabalho muito complexo, difícil e rico, né? De troca, assim, com o ator. Da mesma forma, acho interessante uma ideia que o professor Hernani traz de ver o espetáculo, se pudesse ser feito assim, mas de ver o espetáculo como uma grande partitura mesmo, que na grade da orquestra a gente vê as linhas, né, de cada instrumento, da mesma forma vê a linha do figurino, a linha do cenário, a linha do movimento, do ator, do texto, e como todas essas linhas se harmonizam, né? Como é a dinâmica delas nessas tensões e relaxamentos de espetáculo, criando sentidos para o espectador, né? Conduzindo a fruição. Bom, acho muito importante, o tempo é muito pequeno para a gente poder falar de tanta coisa. Me interessa muito essa troca, né, que esse evento traz e se propõe a fazer. Eu teria muito mais coisas para a gente conversar, mas eu acho que resumidamente é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. Ainda é uma pesquisa muito no começo, muito no princípio, não tem nenhuma vontade de impor uma verdade, nenhuma intenção de impor a verdade, né? Pelo contrário, o interessante aqui é a gente trocar e entender como o outro vê todas essas questões. E eu desejo que esse evento seja bastante proveitoso, né, para todos vocês. E mais uma vez eu agradeço o convite de estar aqui e estou abertas a novas conversas. Então, muito obrigada e até mais.